1 Reis, capítulo 22. 3 anos passaram sem guerra entre os sírios e Israel. E aconteceu ao terceiro ano, que Josafá rei de Judá desceu ao rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: Não sabeis que Ramote de Gileade é nossa? Porém ficamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria. E disse a Josafá: Queres vir comigo a lutar contra Ramote de Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: Como eu, assim tu, e como meu povo, assim teu povo, e como meus cavalos, teus cavalos. E disse logo Josafá ao rei de Israel: Eu te rogo que consultes hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, como 400 homens, aos quais disse: Irei à guerra contra Ramote de Gileade, ou a deixarei? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará em mão do rei. E disse Josafá: Há ainda aqui algum profeta do Senhor, pelo qual consultemos? E o rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem pelo qual poderíamos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá, mas eu lhe aborreço porque nunca me profetiza bem, a não ser somente mal. E Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou a um eunuco, e disse-lhe: Traze logo a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá rei de Judá estavam sentados cada um em sua cadeira, vestidos de suas roupas reais, na praça junto à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias filho de Kenaná se havia feito uns chifres de ferro, e disse: Assim disse o Senhor, com estes chifrarás aos sírios até acabá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e serás próspero, que o Senhor a dará em mão do rei. E o mensageiro que havia ido a chamar a Micaías, falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas unanimemente anunciam o bem ao rei, seja agora a tua palavra conforme a palavra de algum deles, e anuncia o bem. E Micaías respondeu: Vive o Senhor, que o Senhor me falar, isso direi. Veio, pois, ao rei, e o rei lhe disse: Micaías, devemos ir lutar por Ramote de Gileade, ou a deixaremos? E ele respondeu: Sobe, que serás próspero, e o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te farei jurar que não me digas a não ser a verdade no nome do Senhor? Então ele disse: Eu vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e o Senhor disse: Estes não têm senhor, volte-se cada um à sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá: Não te o havia eu dito? Nenhuma coisa boa profetizará ele acerca de mim, a não ser somente mal. Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem induzirá Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia de uma maneira, e outro dizia de outra. E saiu um espírito, e pôs-se diante do Senhor, e disse: Eu lhe induzirei. E o Senhor lhe disse: De que maneira? E ele disse: Eu sairei, e serei espírito de mentira em boca de todos os seus profetas. E ele disse: Induzi-lo-ás, e ainda sairás com ele, sai, pois, e faze-o assim. E agora, eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor decretou mal acerca de ti. Chegando-se então Zedequias filho de Kenaná, feriu a Micaías na face, dizendo: Por onde se foi de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E Micaías respondeu: Eis que tu o verás naquele dia, quando te irás metendo de câmara em câmara por esconder-te. Então o rei de Israel disse: Toma Micaías, e volta o Amon governador da cidade, e a Joás filho do rei, e dirás: Assim disse o rei: Lançai a este no cárcere, e mantende-lhe com pão de angústia e com água de aflição, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se chegares a voltar em paz, o Senhor não falou por mim. Em seguida disse: Ouvi, povos todos. Subiu, pois, o rei de Israel com Josafá rei de Judá a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei, e entrarei na batalha, e tu veste-te tuas vestes. E o rei de Israel se disfarçou, e entrou na batalha. Mas o rei da Síria havia mandado a seus 32 capitães dos carros, dizendo: Não luteis vós nem com grande nem com pequeno, a não ser somente contra o rei de Israel.
E quando os capitães dos carros viram a Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel, e vieram a ele para lutar com ele, mas o rei Josafá gritou. Vendo, então, os capitães dos carros que não era o rei de Israel, apartaram-se dele. E um homem disparando seu arco ao acaso, feriu ao rei de Israel por entre as junturas da armadura, pelo que disse ele a seu condutor do carro: toma a volta, e tira-me do campo, que estou ferido. Mas a batalha havia se intensificado naquele dia, e o rei esteve em seu carro diante dos sírios, e à tarde morreu, e o sangue da ferida corria pelo fundo do carro. E ao pôr do sol saiu um clamor pelo campo, dizendo: cada um à sua cidade, e cada qual à sua terra. E morreu, pois, o rei, e foi trazido a Samaria, e sepultaram ao rei em Samaria. E lavaram o carro no tanque de Samaria, onde as prostitutas também se lavavam, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor que havia falado. Os demais dos feitos de Acabe, e todas as coisas que ele executou, e a casa de marfim que fez, e todas as cidades que edificou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E descansou Acabe com seus pais, e reinou em seu lugar Acasias seu filho. E Josafá filho de Asa começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe rei de Israel. E era Josafá de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Azuba filha de Sili. E andou em todo o caminho de Asa seu pai, sem desviar dele, fazendo reto nos olhos do Senhor. Com tudo isso os altos não foram tirados, que o povo sacrificava ainda, e queimava incenso nos altos. E Josafá fez paz com o rei de Israel. Os demais dos feitos de Josafá, e suas façanhas, e as guerras que fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Removeu também da terra o resto dos sodomitas que haviam restado no tempo de seu pai Asa. Não havia então rei em Edom, governador havia em lugar de rei. Havia Josafá feito navios em Tarsis, os quais haviam de ir a Ofir por ouro, mas não foram, porque se romperam em Ezion-Geber. Então Acasias filho de Acabe disse a Josafá: vão meus servos com os teus nos navios. Mas Josafá não quis. E dormiu Josafá com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi seu pai, e em seu lugar reinou Jeorão seu filho. E Acasias filho de Acabe começou a reinar sobre Israel em Samaria, o ano 17 de Josafá rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de seu pai, e no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porque serviu a Baal, e o adorou, e provocou a ir o Senhor Deus de Israel, conforme todas as coisas que seu pai havia feito.